Quero falar agora sobre o Corinthians, que precisa desesperadamente de dinheiro, até por isso a informação é espetacular. Existe a chance de o Corinthians faturar cerca de 72 milhões de reais com um ex-atleta, eu me refiro a Pedro, jogador formado na base do Corinthians e negociado com o Zenit naquela operação que garantiu a chegada de Yuri Alberto. Você vai lembrar dele, não é o Pedrinho que jogou no Shakhtar, entre outros. Esse Pedro, também conhecido como Pedrinho na base, um meio atacante extremamente promissor, camisa 10 das seleções brasileiras de base, se mudou para o Zenit, por lá vive grande fase, só 19 anos de idade, e virou alvo de uma proposta do Al Ittihad. Oferta que gira na casa dos 35 milhões de euros ou 221 milhões de reais. O Corinthians, quando o cedeu na troca pelo Yuri Alberto, ficou com direito a 30% do valor de uma venda futura. Diante desse cenário, asseguraria 66 milhões de reais. Como é clube formador, o Corinthians também tem direito a mais 2,5% do negócio, mais 5 milhões e meio de reais. Aí você soma 66 com mais 5,5 e chega a quase 72 milhões de reais. Grana que permitiria ao Corinthians zerar sua questão envolvendo o transfer ban com o Santos Laguna, resolver problemas imediatos do fluxo de caixa e pagar todas as pendências e os atrasos com Memphis Depay. Assim que tiver qualquer atualização sobre o tema, Pedro, prometo voltar aqui para contar para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente de Guinegão, atacante de só 18 anos de idade, que virou herói do Corinthians depois da vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense na noite dessa quarta-feira na Arena da Baixada. Foi do Guinegão o gol corintiano. Atleta que inclusive fez 3 gols nos últimos 3 jogos, já havia balançado as redes do Juventude e também do Vasco da Gama, importante. O Guinegão ganha apenas 20 mil reais por mês. Aí você deve estar pensando, mas não é um salário ruim. Na realidade do futebol, especialmente para um clube como o Corinthians, cuja capacidade de faturamento gira na casa de 1 bilhão de reais por temporada, esses 20 mil reais são dinheiro de pinga. O grande problema é que quando você tem um salário baixo de um atleta, a multa rescisória no Brasil é baixa. Hoje, para tirar o Guinegão, bastam 40 milhões de reais. O torcedor do Corinthians não precisa se preocupar, até porque o Guinegão, que está desde os 9 anos de idade no Corinthians, não tem nenhuma intenção de trocar o Corinthians por um rival. Diretoria alvinegra, inclusive na última terça-feira, antes da viagem para Curitiba, já havia alinhado uma renovação de contrato com o Gui. O vínculo atual, que se encerra em dezembro de 27, vai passar a ter 5 anos de duração e vai permitir ao Guinegão um belo reajuste salarial que vai aumentar consideravelmente sua multa rescisória. E a preocupação em relação a esse novo contrato se justifica, até porque 2 times da Inglaterra já haviam sondado a situação do atleta de enorme potencial e que tem se mostrado alguém com personalidade. Uma das grandes dúvidas em relação a atletas formados na base é se caras que se destacam nas fileiras inferiores vão ter coragem e personalidade para jogar no time de cima, e o Guinegão tem deixado isso bem claro. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que Rodrigo Garro completou 16 partidas sem balançar as redes, é seu maior jejum com a camisa do Corinthians, se igualando ao da temporada passada de 2024. Já Memphis Depay, que voltou a jogar após 21 dias, entrou na reta final da partida e vai ser preparado agora para enfrentar o Palmeiras no domingo e também na partida de volta em 11 de setembro contra o Furacão. A nota triste do Corinthians nessa quarta-feira foi a lesão de Mateuzinho. Ele sentiu uma lesão muscular e deve desfalcar o Corinthians possivelmente no clássico de domingo contra o Palmeiras e também na partida de volta contra o Atlético Paranaense. O Corinthians não tem um reserva no restante do jogo contra o Furacão. A experiência se deu com o Félix Torres, que não deu conta do recado. Só para fechar de vez, registrar uma curiosidade: o Corinthians tem 5 jogos na Copa do Brasil dessa temporada. Sabe quantas vitórias? 5. 100% de aproveitamento, com 6 gols marcados e nenhum gol sofrido. Curtiu o vídeo? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Que grande resultado, ótima vitória, uma baita vantagem o Corinthians conseguiu nesse primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense em Curitiba. O Guinegão marcou, o Mateuzinho jogou muito, o Hugo Souza decidiu, tudo isso a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Já se inscreveu no canal? Então te inscreve aí, deixa o teu like também e bora falar dessa vitória do Corinthians fora de casa 1-0, aliás, mais uma, né? O Corinthians é 100% na Copa do Brasil. Dorival Júnior tem um plano, aparentemente. Que loucura. Novo Horizontino, 2 vitórias. Palmeiras, 2 vitórias.
e o primeiro jogo contra o Furacão já conseguiu uma vitória, mesmo fora de casa. Impressionante, decide em casa agora na próxima quarta-feira, dia 10 de setembro, na Neoquímica Arena, a vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Tá pintando, hein, gente? Claro, tem um caminho longo a ser percorrido ainda, mas o Corinthians, ele tá com uma cara boa nessa Copa do Brasil. Bom, os números falam por si, os resultados e o desempenho até na Copa, diferentemente de alguns jogos do Brasileiro. Por quê? Porque a gente está falando de jogos específicos, mais estratégicos e de um treinador que conhece muito bem o torneio. É um tricampeão dessa competição. Ele ganhou pelo Santos, ele ganhou pelo São Paulo, ele ganhou pelo Flamengo e ele está levando o Corinthians possivelmente até uma semifinal. Claro que não está decidido ainda, né? A gente não vai cravar essa situação, mas encaminhou bem. É uma vitória fora de casa, por 1-0, contra um adversário que tem as suas fragilidades, e mesmo o Corinthians com as suas fragilidades, né, com os seus desfalques, com os seus problemas, que a gente vai falar a respeito, conseguiu uma vitória fora de casa, para decidir em casa. Basta um empate para avançar. É uma ótima vantagem. O Atlético Paranaense tem que vencer por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis. 2 gols de diferença para eliminar o Corinthians nos 90 minutos. É uma ótima vantagem. A gente parte desse pressuposto. Agora, o jogo, ele foi um pouco mais complicado do que a gente imaginava. KTO, eu inclusive apostei em gol do Guinegão. E ele foi decisivo mais uma vez. Terceiro jogo que ele marca. Como o Corinthians perdeu tempo. Colocando Thales, Romero, Héctor Hernandes. E o moleque, esperando uma oportunidade. E assim, o Guinegão até tem 18 anos. O Kaique que tem 21. Quem explica? Óbvio que o Kaique não está sendo tão influente no jogo como o Guinegão, mas ele está jogando bem. O ataque do Kaique com o Guinegão tem funcionado muito mais do que os outros que estavam entrando. E o Kaique tem 21 anos, gente. Já era para ele ter sido aproveitado no time, talvez não como solução, como titular, há muito tempo. Olha como o Corinthians perdeu tempo. A solução muitas vezes está na base. Como pode estar também na lateral direita. O Dorival falou a respeito do Jacaré, que também já subiu, já desceu e tal, já poderia ter recebido mais oportunidades. Não tá pronto e tal, mas é isso, o Corinthians perde tempo com algumas situações. E aí, na ausência do Mateuzinho, que sentiu no jogo no segundo tempo, de novo o time teve que se voltar para Félix Torres, que simplesmente compromete o sistema defensivo pelo lado direito. Não é que ele não ajuda, ele atrapalha. É mais fácil você ficar sem um jogador por ali. Por mais que o Dorival peça paciência, valorize o fato dele se dispor a jogar ali. Não, gente, não. Futebol é qualidade. Se você não tem competência, não se estabeleça, não dá. Ele é de seleção equatoriana. Me ajuda aí, Dorival. Não dá, não tem condição. Ele vai morrer abraçado daqui a pouco num cara que pode fazer um pênalti, que pode... ele já tem tomado bola nas costas, ele já tem cometido erros que comprometem, mas ele pode comprometer num nível muito maior. Então não dá para contar com o Félix Torres. E o Mateuzinho saiu machucado, ou seja, preocupa demais. Eu recebi uma informação durante a live que eu estava fazendo aqui no canal. Aliás, obrigado pelos números aí, muita gente bacana, quase 10 mil pessoas aqui assim que o jogo terminou, de que o próprio Mateuzinho não achou que tivesse sido algo grave, saiu mais por precaução. Tomara. É óbvio que a gente não pode ter certeza de nada, eu estou passando o relato que veio de pessoas próximas, de quem estava lá no vestiário, que me passaram. Ele disse que sentiu uma pontada aqui, mas preferiu sair, não acha que seja grave, então vamos ver, vamos esperar. Tô só passando uma ideia preliminar para vocês e tomara mesmo que isso se confirme, que, enfim, o exame é que vai detectar, né? E tem derby no domingo, então realmente toda a preocupação, porque o lado direito defensivo sofreu muito depois que ele saiu, como tem sofrido. E falar também do jogo do Mateuzinho, né? O Mateuzinho deu assistência numa jogada difícil, cara. Em que no segundo tempo ele já está como ala, porque o Dorival coloca os 3 zagueiros, ataca o espaço, chega na linha de fundo, chega na frente do Santos, desloca, toca direitinho para o Guinegão fazer o gol. Fantástico. E o Mateuzinho teve outras ações importantes no jogo, cometeu uma falta do lado da área, porque ele muitas vezes peca pelo excesso, né? Como foi o pênalti contra o Bahia, né? Que ele dá um carrinho por trás dentro da área.
O Mateuzinho tem algumas coisas a corrigir, mas você vê que ele tenta fazer o certo, sabe? Você vê que ele corre o campo inteiro, o tempo inteiro, para tentar ajudar o time. E hoje é um dos melhores laterais aí do Brasil, cara. Assim, nesse recorte recente, ele tá jogando muita bola. Tá se afirmando, tá evoluindo muito. O Matheus Bidu do lado esquerdo também. E assim, o Corinthians superou muitos problemas, cara. Muitos problemas. Um ataque de moleques, sem o Ranieri à frente da defesa, que faz muita falta. Esse espaço entre linhas que o Atlético encontrou em vários momentos é a ausência do Ranieri. Porque aí você depende do Charles, que fez um primeiro tempo horrendo. Ele errou quase tudo que ele tentou. Muito erro de passe, entregando a bola para o adversário, não conseguindo controlar o jogo, controlar a bola. Muito mal o Charles, muito mal. O Breno Bidon até tentou se deslocar em algum momento, mas o Bidon falta um tempero nele, cara. Eu sou fã do Bidon, assim. Eu acho que ele tem qualidade técnica, acho que ele mapeia o espaço, acho que ele se apresenta pro jogo. Mas vamos, Bidon, chama a responsa, cara. Pô, você tem qualidade, finaliza mais, tenta um passe mais, sabe, um passe mais difícil. Ele já fez isso no Corinthians, ele tá muito discreto. O Rian acho que entrou bem. E o Maicon, cara, o Maicon também acabou errando alguns passes no primeiro tempo, armou um contra-ataque numa bola de escanteio, né, numa bola curta, mas deu uma finalização importante à frente da área. Ele é titular, acho que também tá com essa confiança do treinador, também tá crescendo. Não acho que o Maicon tenha feito um mau jogo. O Charles é que foi péssimo, o Bidon discreto e o Garro, pra mim, foi muito importante. Porque, pô, o Garro pode ter todos os problemas, ele tá com dor, ele tá reclamando, ele joga a morir, como dizem os gringos, os uruguaios, os argentinos, ele joga a morir todos os jogos, cara. Ele pega a bola no pé do zagueiro, ele finaliza, ele inverte jogo, ele vai, Que jogador especial é Rodrigo Garro, e pra mim ele foi um dos destaques, assim. É que o Mateuzinho jogou muita bola, foi influente no jogo, o Guinegão fez o gol, e aí a gente tem que falar de outro cara, né? O Hugo Souza. O Hugo Souza, ele foi espetacular. Convocado para a seleção, com moral. Quando a bola chegou, lá estava o Hugo Souza. O 1-0 também é por conta de Hugo Souza. Tem uma falta na entrada da área, falta que o Corinthians começou a fazer de uma forma até desnecessária, próximo da sua área. O Zapelli cobra no canto forte, ele vai lá e busca uma puta defesa. No segundo tempo, a bola do jogo, um cruzamento que vem na cabeça do Patrick, livre. Ele cabeceia forte no canto e o Hugo Souza faz uma defesa queima-roupa e não dá rebote. Porque é uma defesa que sai um pouco e aí o Matheus Bidu consegue afastar. Ali poderia ser o empate do Atlético Paranaense. O que frustraria um pouco, né? Não seria tão trágico assim, né? O Corinthians decide em casa, mas o 1-0 é garantido por Hugo Souza. Ele jogou muita bola, como sempre. Que goleiro tem o Corinthians. O Atlético, ele esperou muito o Corinthians no começo do jogo. Talvez tenha respeitado demais o Corinthians, do tipo, né, estamos na Série B, o time tem dificuldades, vamos esperar, vamos ver o que acontece. E o Corinthians dominou os primeiros 15 minutos. A posse chegou a ser 80-20. Aí o Atlético saiu para o jogo e aí percebeu que justamente nesses espaços à frente da área ele conseguia jogar. E aí na velocidade do Steve Mendonça, o Zapelli controlando o jogo, o Luiz Fernando lá pela direita, o Atlético chegou. O Mendonça, assim, é um jogador que tem uma dificuldade, né? Acho que ele corre, mas na hora da tomada de decisão dele é ruim. A tomada de decisão dele é ruim. Enfim, e aí o Atlético começou a chegar, o Corinthians voltou, teve a defesa do Hugo aqui e tal. Segundo tempo, o Dorival faz uma mexida tática no time que fez toda a diferença no jogo, né? Ele tira o Charles, que precisava tirar, e tira o Kaique para botar o Vitinho, e o Vitinho entrou muito bem. O Vitinho vem entrando muito bem. O Vitinho vem se tornando uma peça fundamental. Ele ficou muito tempo sem jogar, né, gente? Mais de 2 meses. Então, ele tá precisando readquirir esse ritmo. E você nota a qualidade dele, é um outro nível de jogador. Ele é muito bom de bola. E aí eu não tô preocupado se ele vai ser titular, se vai ser o Memphis, se vai ser o Yuri. Eu não tô preocupado. Tô preocupado que agora o Corinthians tem banco. Tem uma alternativa no banco que é o Vitinho. E daqui a pouco, se o Memphis e o Yuri voltarem, ele vai ter o Guinegão. E daqui a pouco o Yuri vai começar um jogo no banco, vai entrar no segundo tempo. Não interessa se o Guinegão estiver fazendo um gol por jogo. E eles podem jogar juntos também. Ah, mas tem o Memphis e tal. Não dá pra jogar todo mundo, não tem problema, gente. São 5 trocas. São jogos quarta e domingo com as Copas. Tudo bem, agora vai parar, né? Brasileiro vai ser uma loucura. E aí só a semifinal lá no final do ano. Mas isso é melhor ainda.
Melhor ainda, porque o Corinthians, confirmando a classificação, vai jogar a semi e a final lá na última curva de dezembro. E lá vai estar todo mundo. Talvez até o Carrilho. Talvez até o Carrilho é pro ano que vem, mas sei lá, se ele tiver recuperado, por que não? Mas não vamos contar com ele. Vamos contar com Memphis, Yuri, Garro, que é o Corinthians Prime. O Corinthians Prime tem Garro, Yuri e Memphis. E agora, quem sabe o Corinthians Prime não tem Guinegão também, não tem Vitinho. Olha como muda. Você tinha Thales, Romero, Héctor Hernandes. Agora você já tem o Guinegão, você já tem o Vitinho. São alternativas para o trio ofensivo. Precisava disso. No meio de transfer ban, no meio de crise política, de presidente impeachmentado, de tudo que estava rolando, o Corinthians ainda conseguiu encontrar soluções. E o Dorival, acho que ele tem os méritos disso também. Tem as suas teimosias pelo Félix Torres? Tem. Mas hoje ele fez essa medida tática, colocando o Kaká, o Vitinho no lugar do Kaique, o Kaká no lugar do Charles, deixando um pouco mais de espaço no meio, mas aí o que ele fez? Ele botou os 3 zagueiros numa cobertura melhor para segurar um pouco o Atlético, mas liberou os alas. E quando você não tem pontas rápidos, o Vitinho até fez esse papel pelo lado esquerdo, com o Bidu muitas vezes até caindo por dentro, o Mateuzinho foi quase um ponta, foi um ala ponta. O André Ramalho era quase um lateral, o Gustavo Henrique o cara da sobra no meio e o Kaká pelo lado esquerdo. E o Kaká conhece o terreno, é dali, jogou muito tempo no Atlético Paranaense, veio de lá. Então isso faz diferença às vezes na análise do treinador. Tipo assim, o cara não vai se assustar, sabe jogar aqui, entra ali, e ele foi bem. Acho que ele entrou bem no segundo tempo. Fez o que tinha que fazer. No lado direito, o André Ramalho acabou sofrendo porque lá estava, depois de um tempo, o Félix Torres. E aí complicou. Mas até isso acontecer, saiu o gol por uma jogada do Vitinho pelo lado esquerdo, que descola uma inversão de jogo simplesmente fantástica, maravilhosa para o Mateuzinho, que centraliza e o Guinegão faz o gol. Com essa mexida tática que o Dorival faz, abrindo um pouco o meio, correndo esse risco, mas cobrindo mais a defesa e liberando seus alas. Você tem que jogar com o que você tem, mesmo que o cobertor seja curto. O Dorival sabe jogar essa competição, já ganhou ela 3 vezes e sabe exatamente o que está fazendo para levar o Corinthians o mais longe possível. Se depois na semi, ao encarar Cruzeiro ou Atlético, o Cruzeiro meteu 2-0 no Galo, pode ser a Raposa, é outro campeonato. Aí a gente está falando de uma semifinal lá nos dias 10 e 14 de dezembro. Tem muita coisa para acontecer até lá. O Cruzeiro pode ter sido campeão brasileiro, pode não ser, que é a tendência. Pode estar focado realmente em Copas. A gente vai ver, pode estar o jogador já vendido para a Europa, sei lá, cara, não sei. Tem muita coisa para acontecer até lá. O fato é que o Corinthians está construindo uma jornada peculiar nessa Copa do Brasil. E esperançosa. Eu acho que mais do que isso a gente pode falar a respeito. Tem que cuidar do brasileiro, tem derby domingo e tal, a gente sabe disso. Mas na Copa do Brasil tem uma chama que está acendendo aí para quem sabe um título na temporada. Já pensaram? O Corinthians campeão de Copa do Brasil, grana no bolso, taça no armário, vaga na Libertadores. Meu Deus do céu. Vocês gostaram do jogo? Para finalizar, o Atlético reclama um gol anulado, que foi corretamente anulado, porque o Viveiros toca com a mão na bola para servir o Dudu, que chuta, e o Benavides está entrando ali para dar o carrinho, não sei se toca ou não toca, ele não estava impedido, mas o fato é que o jogador que serve o chute, ele toca a bola com a mão, ele tá na disputa ali com o Gustavo Henrique e tal, ou com o André Ramalho, agora não lembro, não sei se ele... A galera pede pênalti e tal, acho que não, é um contato normal, quando ele cai, ele dá um tapa na bola, não sei se involuntariamente, não sei se sem querer, mas ele serve o jogador que chuta, não tinha como não anular esse gol. O meu amigo Capelani está pedindo a expulsão do Mateuzinho também, por segundo amarelo, enfim, acho que o Atlético vai reclamar, mas não vi nada demais da arbitragem para a gente poder falar. O Atlético assustou, chegou em alguns momentos pela pressão, pela torcida, porque estava jogando em casa, normal. Jogo de Copa, você sabe, né? Não se joga, se ganha. O Corinthians voltou com um baita resultado na bagagem. Comenta.